eu aqui novamente, sou o professor Danilo Cruz. Estou transmitindo essa live sobre comportamento suicida. Então, peço a gentileza, me dê feedback sobre como está a voz, como está a possibilidade de me escutar. Estão conseguindo me ouvir? Por gentileza, me deem um feedback aí, me expliquem como é que está. Estão conseguindo me escutar? Por favor, pessoal, me deem uma... Ok, está sendo possível me ouvir agora? Como está a minha voz? Como está a possibilidade de falar comigo? Ok, ótimo. Maravilha. Então, vamos seguir. Sejam todos bem-vindos. Como eu estava dizendo, eu sou o professor Danilo Cruz, sou psicólogo, palestrante e escritor, e estou aqui agora para a gente conversar um pouquinho sobre comportamento suicida. Como eu havia explicado, eu já, na verdade, tinha falado no vídeo que eu iniciei justamente para que a gente consiga uma melhor comunicação. Então, o comportamento suicida, gente, ele é definido de uma maneira muito clara como sendo um suicídio consumado, né, que é realmente a circunstância da conclusão do ato suicida, do ato autolesivo que gera a morte, né? E o comportamento suicida, ele não é só o suicídio consumado, ele também é a tentativa de suicídio. E essa tentativa aí, obviamente, que também inclui comportamentos de pensar a respeito do suicídio, planejar o suicídio, considerar a possibilidade do suicídio, né, que é chamada a ideação suicida. São comportamentos suicidas, ok? O pensar também é um comportamento, como eu estava dizendo. Além desses comportamentos, também existem os chamados comportamentos parasuicidas, que são comportamentos que levam ao risco de morrer, contudo, sem que haja intencionalidade voltada para isso. Então, não há intenção deliberada de morrer na circunstância, né, do comportamento parasuicida. Como eu havia dado exemplo, eu repito, né, o exemplo de que muitas vezes a gente tem o hábito de fumar ou o hábito de beber de forma bastante ostensiva ou um hábito de praticar uma atividade esportiva de alto risco ou o hábito de se colocar em um risco como, por exemplo, beber e dirigir, são exemplos de comportamentos parasuicidas. Tá? Não são comportamentos suicidas porque não há a intenção deliberada. Mas, como eu dizia, os comportamentos se remetem ao suicídio completo, que é o ato suicida que vai resultar na morte. A gente também tem aí a questão da tentativa de suicídio, que é um ato autodirecionado. É um ato não fatal porque foi só uma tentativa, não houve uma efetivação da circunstância, mas é obviamente algo potencialmente prejudicial que foi, obviamente, concebido para resultar em morte. Mas pelo fato de não ter resultado em morte, pode ou não resultar em uma lesão, em um problema muito sério, inclusive às vezes. É importante também levar em conta que existem atos autolesivos que não são comportamentos suicidas. Tá? Muitas pessoas confundem o comportamento parasuicida com o comportamento suicida. Por exemplo, existem alguns transtornos em que as pessoas praticam autolesão, com cortes nos braços, arranhões, beliscões, apertamentos. Pois bem, não há a intenção de morrer, então não é comportamento suicida, tá? A questão da autolesão não suicida é esse ato auto-infligido
que tem essa característica, né, que causa dor, causa algum dano, geralmente um dano mais superficial, mas ele não foi concebido para gerar morte. Então, por conta disso, não é considerado um comportamento suicida. Sejam bem-vindos todos, boa noite para vocês que estão chegando agora. Para quem a posteriori, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque esse vídeo ficará disponível no meu canal do YouTube e também, obviamente, no Instagram. Então as pessoas podem consultá-lo. Ele está naturalmente sendo inspirado pela campanha do Setembro Amarelo, para que a gente, inclusive, possa transcender a campanha e perceber que pensar sobre esse tema tão crucial deve necessariamente transcender meses, né? A gente precisa conversar a respeito disso em todas as épocas do ano e não só no mês específico. Então é preciso a gente, né, conseguir verdadeiramente perceber a importância disso. E já com essa visão da necessidade de perceber a importância disso, eu peço a gentileza para que vocês partilhem esse vídeo com pessoas que podem ser beneficiadas, seja por questões pessoais com relação a esse tema ou por conta de situações profissionais que fazem com que essas pessoas sejam beneficiadas com essas informações. Então vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia do comportamento suicida. É importante a gente perceber que boa parte dos dados obtidos para que a gente consiga informação de qualidade com relação ao comportamento suicida, infelizmente ainda são os atestados de óbito. E há uma cultura no nosso país de que esse tipo de circunstância não seja registrado devidamente. As famílias muitas vezes pedem para médicos conhecidos redigirem atestados, ou seja, os dados que nós temos com relação a isso, retirados de atestados de óbito, são subnotificados. Então, não são dados verdadeiramente confiáveis no sentido de que eles realmente trazem uma incidência verdadeira com relação a isso. Né? Muito comum também a gente conseguir obter algum relato de interrogatório, né? E obviamente que isso também subestima, né, a incidência verdadeira. O que é que a gente sabe hoje com relação às estimativas da Organização Mundial de Saúde? No mundo inteiro, acontecem 800 mil suicídios por ano. Isso quer dizer uma média de uma pessoa efetivando um suicídio a cada 40 segundos. É um número assustador. É um número realmente muito difícil da gente conseguir conciliar. Uma pessoa a cada segundo. É realmente uma verdade. A gente pensa que o suicídio tem um número que acontecem entre 10 e 20 milhões de tentativas de suicídio por ano. É ainda mais assustador, né? Isso deve, sem dúvida alguma, trazer lesões afetivas gravíssimas para as famílias e, obviamente, que traz um ônus demasiadamente alto para os cofres públicos, porque a imensa maioria dessas circunstâncias poderiam ter sido evitadas. São circunstâncias evitáveis. Grande parte dos comportamentos suicidas nascem de transtornos mentais. Nós sabemos, existe uma estatística que fala que mais de 90%, e eu já li também material confiável, material internacional, falando que é mais de 95% das vezes o suicídio foi efetivado por alguém que estava vivendo um transtorno mental. Ou seja, se o transtorno estivesse sendo devidamente tratado, acompanhado, o suicídio não teria ocorrido. Então, isso também é um número significativo e é... A fala está cortando? Caramba. Oh, Deus. Deve ser minha conexão.
Tá cortando aí também, pessoal? Deixa eu tentar colocar aqui. Me deem só um segundo. Melhorou? Conseguiram? E agora, vocês estão me ouvindo direitinho? Como é que tá a minha voz? Por favor, me deem um feedback. Vamos tentar agora pela conexão do celular, né? O Wi-Fi não tá dando conta. Porque na verdade agora não tá acontecendo no cômodo e está acontecendo. Não, tá tremendo um pouco a imagem, por conta da mesa, eu tô com o cotovelo na mesa e a base de estar colocada, foi colocado o aparelho, né? Deve ser por isso. Mas e o áudio tava de novo. Tá difícil então. Não sei o que fazer. Agora e agora melhorou, gente? Vocês estão me ouvindo? Conseguiram me escutar? Estão conseguindo me escutar? E agora vamos tentar seguir? Será que dá para a gente prosseguir? Como eu estava dizendo, só me deem um feedback aí. Vai e volta, né? Vamos tentar agora. Vamos tentar. Então, como eu estava dizendo, pessoal, vou repetir esses dados que são importantes, tá? No mundo acontecem 800 mil suicídios por ano. Isso representa um número bastante considerável de um suicídio a cada 40 segundos. Olha que importante esse número, é um número realmente bastante considerável. Segunda informação interessante é que acontecem entre 10 e 20 milhões de tentativas de suicídio por ano, que também é uma quantidade deveras significativa, tá? Outro dado que também é interessante, que vale a pena a gente levar em conta, é que mais de 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados se os transtornos mentais que estavam subjacentes ao comportamento suicida estivessem sendo tratados. Então, isso também é um dado considerável, um dado importantíssimo, que faz com que a gente perceba a necessidade de cuidado, a necessidade de lidar com a saúde mental das pessoas, oferecer serviços de saúde mental de qualidade para a população. Isso é crucial e a gente precisa, sem dúvida alguma, investir em políticas públicas para ofertar esse tipo de serviço absolutamente essencial para a população. Isso implica dizer que não adianta a gente fazer campanha de Setembro Amarelo e não fazer uma campanha de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Não faz absolutamente nenhum sentido querer promover a vida quando existe uma espécie de desaparelhamento do sistema de saúde, das redes de atenção psicossocial que oferecem amparo com relação a isso. Na realidade de Salvador, que é de onde eu falo, aqui na Bahia, a gente precisa, sem dúvida alguma, aparelhar a rede de atenção psicossocial, porque uma cidade do tamanho de Salvador não tem ainda um CAPS 3 funcionando como tal, funcionando 24 horas como deve ser. Então é difícil a gente pensar em fazer campanha bonitinha de Setembro Amarelo e não investir em saúde mental. O SUS é absolutamente imprescindível nesse processo de levar saúde para a população. Então é preciso que a gente, sem dúvida alguma, traga um fortalecimento para isso.
porque está na nossa vida o tempo inteiro. E com relação à saúde mental, a nossa família está sendo, com certeza, tocada pelo tema da saúde mental. Então, obviamente, quando a gente defende e fortalece o SUS, necessariamente estamos amparando pessoas que poderiam ter algum tipo de sofrimento mental, algum tipo de transtorno mental em algum momento da vida, que é uma coisa profundamente possível. E várias estatísticas falam que mais de 40% da população tem algum tipo de transtorno mental, seja ele leve, moderado ou severo. Então, isso eu estou falando das estatísticas mais otimistas. 40% é estatística otimista, que a boa parte das estatísticas falam de porcentagens superiores a 50%. Então, é sem dúvida um momento da gente pensar sobre isso. Outra coisa importante em termos epidemiológicos é que tentativa de suicídio, na verdade, causa de morte entre 15 e 34 anos, o suicídio é a segunda causa de morte para essa população, para essa faixa etária, entre 15 e 34 anos. É um dado também bastante significativo. É a terceira causa de morte, e isso me assusta muito, o que eu vou falar agora, para pessoas entre 10 e 14 anos. Entre 10 e 14 anos, a terceira causa de morte é o suicídio. Como não ficar estarrecido com esse dado? E para quem tem mais de 35 anos, é a quarta causa de morte. Então é, sem dúvida, algo extremamente crucial para que a gente tenha a possibilidade de levar adiante saúde, para que as pessoas consigam, por exemplo, trazer um significado existencial para as nossas vidas, né? Então, com isso, a gente vai ter a possibilidade de fazer uma outra leitura da realidade, da cultura onde nós vivemos, para não nos deixarmos sucumbir com as questões que envolvem o suicídio. Um dado também importantíssimo: o suicídio afeta gravemente, de forma muito mais severa, os homens do que as mulheres. Olha aí, uma questão de gênero. Uma questão de gênero extremamente importante para que a gente também tenha essa informação aí como sendo um questionamento da nossa cultura machista, que infelizmente ainda leva homens a não buscarem ajuda no momento em que eles mais necessitam. As pessoas estão comentando que é assustador, realmente são dados assustadores, né? Meu Deus, já pensei tanto em tirar minha vida, só Deus sabe o quanto é difícil sorrir com a alma partida. Deus tem me sustentado. Se você quiser conversar comigo ao final, tá? Você que escreveu isso, a gente conversa, a gente bate um papo, tá legal? E eu peço por gentileza, as pessoas que estão assistindo, existe toda uma campanha, eu acho muito bonita a intenção de dizer assim, ofereça ajuda. Gente, só ofereça ajuda se você dá conta de oferecer ajuda, tá? Porque tem pessoas que não dão conta de oferecer ajuda e se oferecem e depois não sabem como se comportar diante de uma circunstância e precisam saber realmente como se comportar. Então, se você não dá conta, não ofereça, peço por gentileza, tome cuidado com essa boa intenção, que não tem um embasamento, que não tem um treinamento apropriado, tá? Ofereça ajuda no caso de ajudar a pessoa a buscar encaminhamentos necessários. Então, isso sim, isso vale muito a pena. Mas como eu estava dizendo, a diferença estatística entre homens e mulheres também é assustadora. A cada mulher que suicida, 3,5 homens se suicidam. Então é uma relação também muito, muito, muito preocupante. Né? Muito mais homens fazem isso. Apesar de que estatisticamente mulheres tentam mais suicídio do que homens. Mas os homens tendem a efetivar com mais frequência, né? Aí alguns dados que também podem ser a causa para isso. É importante perceber o quê? Que o homem é menos propenso a buscar ajuda. Esse é um dado importante e infelizmente reflete ainda a fragilidade da nossa cultura machista com relação a isso. Homens têm maior prevalência com relação a abuso de álcool e drogas, o que é um dado também crucial
para que a gente perceba o quê? Que no momento do abuso, no momento da intoxicação por álcool e drogas, a pessoa tem um comportamento muito fortemente impulsivo. Ele fica desinibido e acaba deixando os freios caírem e por isso busca, né, o comportamento suicida por conta disso. Então é preciso que a gente perceba que existe uma funcionalidade aí com relação ao abuso de álcool e drogas. Outro dado importante também com relação aos homens que eles tendem a serem estimulados desde pequenos a serem mais agressivos e mais impulsivos. E geralmente eles usam meios mais letais para buscar o autocídio, como também podemos chamar o suicídio. Né? Então, nessa circunstância, a gente vai ver que o Brasil, nos últimos 28 anos, aumentou a incidência de suicídio de forma assustadora, aumentou 30% com relação à estimativa da população. Então, é muito alto. Dentro de 28 anos, o resto do mundo diminuiu a frequência, diminuiu a incidência de suicídio e o Brasil, infelizmente, aumentou. Nos últimos anos, mais recentemente, né, o Brasil aumentou 7%, enquanto no resto do mundo a tendência baixou. Então, isso também é um dado importante. Desde o ano de 2015 tem se mostrado o fato de que, geralmente, suicidas são homens brancos. Olha que importante aí também para a gente refletir, né? E muito frequentemente tem sido associado o comportamento suicida com pessoas vinculadas às Forças Armadas, o que também é um dado interessante aí com relação ao impacto da cultura organizacional, o impacto do mundo do trabalho na saúde mental das pessoas. Isso também deixa muito claro. A cada 25 a cada suicídio, 25 tentativas são realizadas. Então existe uma correlação alta aí, né? Que para cada morte, 25 tentativas. Né? Isso é também um dado bem grande, né? Para a gente pensar. Apenas 5 a 10% das pessoas que fazem uma tentativa vão ao final suicidar-se. É importante também isso, mas existe uma tendência maior, se você já tentou uma vez, a tentar outras vezes. Em idosos, isso é importante também colocar, uma morte para cada 4 tentativas. Né? Isso aí é interessante também, para a gente levar em conta. Mulher tenta 2 a 3 vezes mais suicídio do que homens. Mas os homens conseguem mais. E aí vem outro dado também aterrador para a gente refletir na nossa cultura. Entre meninas que tenham entre 15 anos, pode haver 100 tentativas para cada tentativa entre os meninos da mesma faixa etária. Olha que número assustador. Repetindo, meninas que tenham entre 15 e 19 anos, para cada 100 tentativas de meninas, apenas uma de menino nessa mesma faixa etária. Então, isso também é um dado importante para a gente refletir. Suicídio em série também pode acontecer, isso é uma realidade. As estatísticas falam em 10% de todos os suicídios do mundo são cometidos em grupo. É pouco, mas ainda assim é uma possibilidade. E existe um outro tipo de suicídio também, que é o chamado suicídio pela polícia, que é um nome estranho, mas que fala, né, bastante de um dado que acontece. Algumas pessoas querem morrer e aí forçam que a polícia as mate quando elas vão, por exemplo, brandir uma arma de fogo, que vai acabar por obrigar o agente da lei a matá-la. Então, isso também é uma forma de suicídio, tá? A ciência vai considerar isso um comportamento suicida, tá? Apesar de que foi outra pessoa, mas a pessoa teve intenção de fazer isso propositadamente, então isso é suicídio, ok? Algumas pessoas estão perguntando aí com relação ao medicamentoso.
É muito comum, tá, a tentativa de suicídio por parte das mulheres através da ingestão de medicação. Isso é muito comum. Mas, como eu disse, os homens geralmente tentam através de comportamentos mais letais. Muitas vezes por questões mecânicas, como, por exemplo, arma de fogo, como altura, como afogamento, esse tipo de comportamento, enforcamento também. E no Brasil é muito frequente também, bastante prevalente, o uso de agrotóxico. Isso tem sido também um dado interessante. E só a título de curiosidade, o estado onde tem mais suicídio no Brasil é o Rio Grande do Sul, né? E nas cidades onde se tem mais suicídio, que ficam geralmente no interior dos estados do Sudeste, tá? É onde geralmente tem lavouras de tomate. Então, os agrotóxicos que são utilizados com lavoura de tomate estão sendo associados ao comportamento depressivo e também ao comportamento suicida. Isso também é um dado importante para a gente tomar cuidado aí com relação ao tipo de consumo que a gente anda fazendo, né? Porque isso também pode influenciar no comportamento depressivo e também no comportamento suicida. Outra coisa também é importante a gente levar em conta. O principal fator de risco remediável com relação ao suicídio chama-se depressão. E aqui eu já estou entrando na etiologia, ou seja, nas causas. O que é que leva alguém a buscar isso como solução para os seus problemas? Né? É muito comum que os suicidas vivenciem ansiedade intensa. E essa ansiedade grave geralmente vem junto com o transtorno depressivo. Isso é bem frequente de acontecer. E aí o comportamento depressivo, tanto na depressão maior quanto no transtorno bipolar, que tem como uma das fases a depressão, né? O momento depressivo, a fase depressiva do transtorno bipolar. São os transtornos mentais que mais têm correlação com a questão do suicídio. Depressão, transtorno bipolar. Aí eu vou incluir também o abuso de álcool e outras drogas, que é bastante frequente. Alguns transtornos de personalidade onde exista o comportamento impulsivo. E aí também eu vou incluir o comportamento da baixa tolerância à frustração, ou seja, a pessoa ter dificuldade de ouvir um não e de lidar com um limite. E isso vai influenciar na possibilidade de que a pessoa, num comportamento impulsivo, busque solucionar a sua dor através de uma autolesão. Então, isso também é um fator de risco bastante importante, bastante relevante. Né? Então, o uso de álcool, fármacos. E aí eu queria colocar que os fármacos muitas vezes também são prescritos, tá? O abuso de fármacos prescritos estão aí incluídos. Eu não estou falando só de drogas ilícitas, não. Eu estou falando de fármacos prescritos. E é muito frequente a gente ver a questão do comportamento suicida acontecer no momento em que a pessoa está intoxicada por alguma substância, em especial o álcool. Tá? Muito comumente o álcool é encontrado, né, no sangue das pessoas que consumaram suicídio. Então é bem comum disso acontecer. Outra coisa que é comum também, que é um fator de risco, é a tentativa prévia, como eu falei anteriormente. Né? A tentativa prévia de suicídio é fator de risco para uma nova tentativa. Distúrbio físico sério, especialmente em idosos. Isso também é um fator de risco. E aí eu vou incluir aqui, por exemplo, os cânceres. Né? É um fator de risco para idosos. Isso também é importante. Transtornos de personalidade em geral, e aí se destacam o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade antissocial. Quem quiser dar uma olhada a respeito disso, eu fiz já lives a respeito desses dois temas. Então fiquem à vontade para consultar tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube. Vocês vão encontrar material sobre esses dois transtornos
que são também tratáveis, dá para que a gente consiga ajudar essas pessoas que estão passando por esses comportamentos, em especial as que são impulsivas, porque a impulsividade é um outro fator de risco importante, considerável na circunstância do comportamento suicida. Outro fator de risco bastante comum, estatisticamente falando, é desemprego e recessão financeira. É muito frequente que a pessoa, diante dessas circunstâncias, muitas vezes não consegue ver perspectivas e aí acaba usando esse comportamento como uma espécie de saída. Né? É importante a gente perceber aí que existe uma função social e por isso que a gente precisa das tão maravilhosas assistentes sociais para auxiliarem nessas circunstâncias muito especialmente, tá? Além de outras tantas, é claro, né? Mas é preciso que a gente valorize mais esses profissionais que são tão cruciais para a nossa sociedade e que, infelizmente, ainda passam por tantas limitações e humilhações por conta de um não reconhecimento, né, da profissão, que é crucial para esse tipo de circunstância. Outro dado importantíssimo, que é um fator de risco para o comportamento suicida, é experiência traumática na infância, que é também um fator de risco bastante frequente, bastante comum, com alta correlação estatística. Então é algo para a gente também estar sempre atento, sempre com a orelhinha em pé quando sabe que aconteceu algo e que muitas vezes não foi devidamente elaborado. E aí por isso vai voltar atrás, né? Aquela questão do, como diz a música de Fagner, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, isso é importantíssimo. História familiar de tentativa de suicídio e ou transtornos mentais também é fator de risco para suicídio, tá, gente? Se há histórico familiar, existe uma possibilidade maior de tentativa também. Isso é estatística. Algumas pessoas que têm esquizofrenia também podem buscar o suicídio. Isso não é incomum, tá? Isso não é incomum. Entre 30 e 40% das pessoas que morrem, né, elas consumiram álcool antes da tentativa de suicídio. E metade das pessoas dessas estavam com álcool, com um teor alto de álcool no sangue durante a questão do suicídio. É importante também lembrar que muitas vezes, quanto mais alto o teor de álcool, mais letal é o método escolhido para a morte. Isso também é estatístico, tá? Com relação aos idosos, que eu falei agora há pouco, 20% dos idosos que suicidam têm algum tipo de doença séria, então, uma doença física séria, melhor dizendo. Então, isso também é uma coisa para a gente prestar bastante atenção, tá? Outra coisa que também a gente precisa ficar muito atento são os fatores sociais. Por exemplo, a questão da pessoa fazer parte de uma minoria, né? A pessoa ser vítima de bullying, a pessoa, por exemplo, ser vítima de agressividade alheia, problemas com o parceiro sexual, problemas de prisão recente, envolvimento com problemas com a lei, tudo isso é fator de risco para o comportamento suicida e precisa ser abordado. A gente precisa falar abertamente sobre isso quando estivermos, melhor dizendo, perante a circunstância do comportamento suicida. Então, falar sobre isso é importante. É importante também perceber que os métodos são os mais variados e vão ser influenciados por fatores culturais, obviamente, né? E a disponibilidade, por exemplo, nos Estados Unidos é sabido que há uma possibilidade do porte de arma de fogo pela maioria da população. Então, por conta disso, 50% dos suicídios acontecidos nos Estados Unidos são feitos por armas de fogo. Então, isso já mostra um dado bastante relevante. Aqui no Brasil, não há essa possibilidade, então não é uma grande quantidade de pessoas, né? Mas obviamente que a gente vai ter que levar em conta aí a seriedade da intenção que faz com que a pessoa busque alguns métodos, como por exemplo,
quanto mais séria a intenção, a pessoa vai usar um método mais letal. Né? Saltar de uma grande altura, por exemplo. Isso torna a sobrevivência algo virtualmente impossível em muitos dos casos, não é verdade? Agora, por exemplo, a ingestão de fármaco, como é muito comum acontecer entre mulheres aqui no Brasil, a gente vai perceber que isso é mais manejável e, obviamente, que a pessoa vai buscar uma forma de é, tirar aquela substância do organismo, evitar a absorção e trazer a questão do laxante para que aquela substância seja excretada maior de sobrevivência. Outro dado também curioso e interessante para a gente refletir é que muito frequentemente o comportamento bizarro, ou seja, um método bizarro, indica geralmente um estado psicótico adjacente. A pessoa, por exemplo, os esquizofrênicos, eles tendem a usar métodos muito bizarros, muito diferentes e aí muito chocantes, é bom lembrar, né? E aí por conta disso a gente já tem a possibilidade de fazer a inferência estatística, né? Que quanto mais bizarro for o método, maior a probabilidade de que a pessoa estivesse ali naquele momento do suicídio consumado diante de uma crise psicótica, né? Uma crise em que ela esteja vivendo alucinações e delírios. Então, essa psicose subjacente aí pode determinar o comportamento bizarro. Tentativa com ingestão de fármaco no Brasil é o método mais comumente utilizado, tá? Ingestão de medicação. E é por conta disso, inclusive, que os farmacêuticos que trabalham na rede de atenção psicossocial devem ser avisados do risco para, no momento da dispensação da medicação, do aviamento da medicação, eles disponibilizarem doses não letais, quantidades de medicação não letal, para que a pessoa consiga viver o uso daquela medicação sem tentar uma overdose, sem tentar uma dose muito alta, né? As mulheres usam mais o envenenamento do que os homens, né? É mais frequente isso acontecer. Agora, obviamente que existem também métodos que levam perigo não só para si, mas para as outras pessoas, como é o caso de você usar, por exemplo, um método de se jogar de um lugar alto que tenha pessoas embaixo, carros passando. Isso, obviamente, vai levar risco para outras pessoas. Então, é um comportamento que também pode ter consequências que levem à morte de outras pessoas, mesmo que seja apenas culposo e não doloso. O tratamento. É importante que, no tratamento, com relação a circunstância como essa, primeira coisa que é crucial e importante é a pessoa precisa de um atendimento psiquiátrico, tá? A pessoa precisa de um atendimento psiquiátrico. Não tem como a gente flexibilizar isso. A pessoa precisa de um ambiente seguro, um ambiente em que não haja disponibilidade de métodos. Isso é importantíssimo. Isso inclui dizer que, em muitos casos, a pessoa precisa de uma internação, porque naquele momento ela é um risco para si mesma. Então, obviamente que estando sob a tutela de profissionais, sob a supervisão de profissionais, nem que seja por um período específico, ela vai ter a chance de não consumar aquele gesto. Então, isso também é importante para a gente levar em conta. Qualquer ato suicida, independente de ter sido só um gesto, uma tentativa, deve ser levado a sério. Então, por isso, é preciso encaminhar imediatamente essa pessoa para um profissional de saúde mental, de preferência um psiquiatra, para que ela receba o cuidado medicamentoso imediato. Não dá para flexibilizar isso. Eu repito, estou falando repetidamente, justamente porque não dá para ser flexibilizado. Então, como eu disse, ela vai ser avaliada, vai ser tratada. Em alguns casos, se ela faz, por exemplo, uma lesão em algum nível ou a ingestão de alguma substância específica, ela vai precisar de um acolhimento clínico, ela vai precisar de um acolhimento hospitalar, e aí eu estou falando de hospital geral, não apenas um hospital psiquiátrico. Então ela precisa, e em alguns casos, inclusive, se necessário, ela vai ser contida no leito.
Então, a contenção mecânica, né, além, claro, da possibilidade da contenção química, mas ela vai ser contida para. Então, como eu estava dizendo, muitas vezes, já respondendo uma pergunta feita por Vera, né, sobre a questão de como é que a gente identifica, muito frequentemente a pessoa dá sinais, a pessoa fala, às vezes de forma muito clara, muito óbvia, às vezes de forma nítida, como por exemplo dizer que está planejando, dizer como é que vai ser, onde é que vai ser, ela pode falar assim, mas outras tantas vezes ela fala de forma indireta. Ela diz, essa vida tá uma droga, era bom mesmo que eu nem mais existisse. Para que eu vivo mesmo? Para que eu sirvo? Essas falas, a gente precisa ter o ouvido atento para poder perceber que ali está falando um comportamento suicida. Uma ideação suicida está subjacente àquela fala. Então a gente precisa de atenção para ajudar essa pessoa imediatamente. Né? Então, obviamente que ela, sendo atendida por um profissional, ela vai passar por uma avaliação inicial. Nessa avaliação inicial, ela é acolhida e vão ser identificadas o quê? Nessa avaliação aí, vai ser identificado se é preciso fazer um confinamento, se ela precisa, por exemplo, se ela está passando por um transtorno psicótico, ela vai precisar de medicação específica com relação a isso. Né? Uma depressão grave, né? Qual é o nível do risco? Quais são os potencialmente confundidores? Por exemplo, a pessoa está passando por um delírio ou um delírio, que são dois estados diferentes, né? Uma alteração no estado mental, né? E o outro é uma alteração aí do juízo de realidade. Então é preciso a gente ver, né? Se ela tem convulsões, se ela tem febre, tudo isso precisa ser avaliado devidamente, tá? E aí, obviamente, que eles, sendo internados, vão ter uma possibilidade, né? Quando não tem o caso, por exemplo, alguém para ficar junto delas na sua própria casa, no internamento domiciliar, né? Que aí, no caso, caberia um internamento domiciliar também, né? Então é preciso perceber também que na primeira melhora a pessoa pode ter um aumento de energia sem ter um aumento do humor, sem ter um aumento da autoestima. Ou seja, o estado geral não melhora se não a energia. Isso muitas vezes leva a uma segunda tentativa e geralmente consumada. Isso é muito comum no transtorno bipolar de humor. E é preciso tomar muito cuidado com isso. Inclusive porque algumas medicações aumentam essa energia sem atingirem a base, o fundo do transtorno em si. E aí é por isso que é preciso estar atento ali o tempo inteiro com aquela pessoa, porque ela é realmente um risco para si. Então, é preciso a gente buscar a causa na narrativa do paciente, é preciso a gente buscar também entender a tentativa, entender qual é o pano de fundo, perceber assim, quais foram os eventos que precederam, os gatilhos, né, que levaram a isso, as circunstâncias nas quais a tentativa ocorreu, tudo isso é informação crucial e importante para que a pessoa tenha o atendimento devido, né? Transtorno mental, identificar se há e quais existem ali, que é muito frequente isso acontecer, né? Perceber qual é o estado mental da pessoa com a ênfase particular em identificar a depressão. Identificar o estado de ansiedade grave, que eu falei agora há pouco, que é muito comum acontecer, né? No caso a agitação, e aí a agitação psicomotora, que é o termo que nós, profissionais de saúde mental, geralmente utilizamos. Ataques de pânico também podem levar ao comportamento de forma curiosa, né? De forma paradoxal, porque no pânico é muito comum o medo de morrer, mas às vezes o medo esconde o desejo. Então a gente precisa ter isso em vista. Outra coisa que é muito frequente acontecer é insônia grave. Insônia grave é muito frequente no comportamento suicida, então a atenção a isso também pode ser muito importante. Abuso de álcool e drogas, como eu falei agora há pouco, é preciso também a gente estar aberto para compreender as relações familiares, as relações afetivas da pessoa e se existem fatos recentes com relação a isso, por exemplo, um luto, uma perda, uma ruptura, tudo isso precisa ser colocado. E obviamente que esse profissional de saúde ele precisa entrevistar familiares e amigos próximos para obterem as informações cruciais aí para ajudar essa pessoa. Então, sim, família tem que estar colada nisso, não dá para enfrentar isso sozinho. É algo realmente crucial, importantíssimo.
é preciso a gente perceber o quê? Se a pessoa tem métodos disponíveis, tem corda em casa, se tem arma de fogo, se tem altura disponível, se tem, o que for, a pessoa precisa falar isso. O profissional precisa encorajar a pessoa a falar isso. E, obviamente, é preciso que esse profissional ajude essa pessoa e sua família a planejar a segurança desse paciente, tá? Para identificar quais são os gatilhos, identificar, né, se a ideação suicida é aliciada por algum evento específico e assim planejar lidar com esses pensamentos quando eles ocorrem. Com relação à prevenção, os pacientes que forem internados, e aí o internamento, como eu falei, pode ser internamento domiciliar, tá? Ou a pessoa ficar em um leito de observação em um CAPS, por exemplo, também, tá? Ela precisa ter esse acolhimento ao longo, principalmente nos primeiros dias e semanas. E aí é importante lembrar que sempre é maior o risco nas pessoas que já tentaram uma vez. Então, por conta disso, é preciso estar muito atento porque esse risco é muito grande. Muito tempo para melhorar é o que geralmente acontece no estado de ânimo do paciente deprimido que tenta suicídio. Então, não é rápido. O paciente pode não se sentir otimista o suficiente para tomar fármaco prescrito. Então, é preciso que a família esteja colada, os amigos estejam colados para providenciarem isso. É muito comum que o paciente não se sinta bem o suficiente para ir à consulta de acompanhamento e por isso também a família precisa estar junto, estar perto com relação a isso, tá? Uma vez em casa, esse paciente precisa ter um acompanhamento porque ele acha que os problemas que precipitaram isso não têm solução. Então, essa rede pode fazer toda a diferença, tá? É importante que marque-se uma consulta imediata, de preferência na primeira semana, né, posterior a essa alta que ele recebeu depois da circunstância de internamento, seja hospitalar, seja domiciliar, seja esse acompanhamento em um CAPS 3 ou em um CAPS 2 também, CAPS 1, onde for, ela vai precisar de um acompanhamento e aí esse acompanhamento precisa estar ali junto, colado. E em muitos casos, inclusive, é possível que a pessoa precise de um acompanhante terapêutico, alguém que esteja junto com ela ali durante esses primeiros momentos, os primeiros meses de preferência, tá? Então, os pacientes, assim como seus familiares e seus amigos mais próximos, devem ser informados com relação às medicações que ele está tomando, a dosagem, e tudo isso precisa ser usado a favor do paciente. Ele não deve permanecer desacompanhado, tá? É preciso monitorar a adesão à medicação, isso é crucial, tá? Monitorar o estado geral dele, o estado mental, o humor, o padrão de sono, a energia, a volição, a busca por prazer, tudo isso precisa de monitoramento. A rotina desse paciente precisa ser monitorada. Então, esse membro da família ou esse amigo próximo vai precisar ajudar essa pessoa a levá-la nas consultas, informar o profissional sobre o progresso do tratamento, tá? E isso deve se manter, e aí a OMS é muito clara, mais de 2 meses após a primeira tentativa, isso deve ser uma coisa cotidiana, tá? Obviamente que tudo isso precisa ser contínuo, a pessoa não pode parar, né, com relação a isso. Datas importantes muitas vezes também são episódios propiciadores, tá? É preciso tomar muito cuidado com Natal, com aniversários, inclusive aniversário de morte de alguém que foi importante. Tudo isso precisa ser monitorado. Tá legal? Isso é importantíssimo. Dificuldade financeira, como eu já falei, né? Divórcio, viuvez, separação, isolamento social, tudo isso precisa ser acompanhado de muito perto para que a gente realmente ajude essa pessoa a ressignificar a sua vida e a lidar com todos os riscos do existir. Muito comum que avisos claros tenham sido dados, tá?
avisos explícitos, mas às vezes a pessoa só diz assim, seria melhor se eu não tivesse mais aqui, seria melhor, eu não tenho mais razão para existir, para viver, para que eu vivo vida infeliz? E aí essas falas também estão falando e a gente precisa levar em conta, tá? Cerca de, na atenção, olha que dado importante, tá? Na atenção primária, um médico tende a ver por ano 6 ou mais pacientes que potencialmente são suicidas. Então é preciso que haja aí um profissional da saúde primária, né? Para poder ele ter realmente olhos de ver e conseguir enxergar esse risco. Outro dado interessante é que cerca de 77% das pessoas que cometeram suicídio foram consultadas por um médico no ano anterior. Então, visitaram o médico no ano anterior. Então, isso também é o dado crucial. E 32 pessoas estiveram sob os cuidados de um profissional de saúde mental ao longo desse ano anterior. Então, também um dado importante. Então, é preciso que o profissional esteja muito atento para perceber esse risco, tá? Todo paciente deprimido, eu falo muito isso para os meus supervisionandos, que alguns psicólogos me buscam para fazer supervisão. Hoje em dia a gente está fazendo muita supervisão online, né? E algumas pessoas que eu faço supervisão, eu falo sempre isso. Paciente deprimido deve ser questionado abertamente sobre comportamento suicida, sobre ideação suicida. Não dá para comer essa mosca. Tem que perguntar. Precisa perguntar, tá? A questão é que o profissional muitas vezes tem um medo de falar sobre isso por ter uma ideia falsa de que falar sobre isso seria supostamente sugerir o comportamento. Isso não é verdade, tá? É preciso que se fale abertamente. Esse medo não tem nenhum embasamento, ok? Então, também é importante a gente perceber o quê? Que quando a gente tem uma discussão construtiva a respeito do tema, o paciente tende a ressignificar, inclusive, esse desejo, o desejo da morte. Então, falar a respeito ajuda, e aí vem a coisa que Rosane colocou aí da necessidade de psicoterapia. Sim, a psicoterapia é um lugar de fala onde a gente vai poder expressar isso, e obviamente vai ser muito importante ter esse espaço de fala para que a pessoa consiga simbolizar de uma outra forma, a não ser a questão do acting out, né, da dramatização, da vivência prática. Em vez de viver, ela pode falar a respeito, simbolizar e conseguir transcender isso, ressignificar e passar por uma nova fase de vida, né? É importante perceber que é muito comum o chamado sentimento de ambivalência. O que é ambivalência? A pessoa tem desejo de morrer, mas ao mesmo tempo tem desejo de viver. Então o profissional ele deve focar nisso, fortalecer o desejo de viver, apoiar o desejo de viver. Então esse fortalecimento do desejo de viver vai fazer toda a diferença. Comunicação aberta com a pessoa, é preciso perceber o que? Perguntar sobre o tratamento psiquiátrico que a pessoa já foi submetida, né? Perguntar qual foi o problema que causou essa crise, oferecer uma ajuda construtiva, tratar o transtorno mental subjacente, né? Isso é importante, encaminhar para os locais apropriados quando for necessário haver encaminhamento. Isso é importante também a gente levar em consideração que às vezes a gente não dá conta, precisa encaminhar e quando precisar encaminhar que a gente faça isso. Dar alta a paciente de baixo risco também é importante, dando suporte para que ele possa caminhar com as próprias pernas, tá? E oferecer também para essa pessoa os números que nós temos disponível. Aqui no Brasil, o número telefônico é 188, é o Centro de Valorização da Vida. A pessoa pode ligar e, obviamente, pode entrar em contato com os profissionais que estão cuidando dela. Então, é muito frequente o risco do suicídio aumentar no início do tratamento da depressão e o profissional precisa estar atento a isso, tá? O retardo psicomotor gerado pela questão da tristeza, do embotamento afetivo da depressão, ela pode melhorar esse risco. Porque a pessoa às vezes estava indecisa, o remédio da energia tira ela dessa circunstância de embotamento e aí ela acaba tentando. Por conta disso é que a gente precisa tomar muito cuidado com relação ao antidepressivo, tá? Paciente agitado, paciente ansioso, isso pode aumentar o risco, né, por conta da piora da depressão.
Já chegando no final da minha fala, muitos psiquiatras têm tomado cuidado com relação a algumas medicações em especial, por conta do fato de que elas aumentam a impulsividade, outras têm a questão de que alguns antidepressivos, como a paroxetina, é muito comum, né? Não prescrever paroxetina para adolescente, porque supostamente, estatisticamente, está relacionado ao aumento. Mas é curioso, você para de prescrever isso, 30% das prescrições baixam para essa população nessa faixa etária da adolescência, só que aumenta a quantidade de suicídio em 14% dessa população. Então não é isso, é melhor ter um antidepressivo, é melhor incentivar o tratamento do que parar e acabar aumentando as estatísticas com relação a isso, tá? É importante aquilo que eu já tinha falado, né? O farmacêutico ter o cuidado de dispensar quantidades subletais da medicação para que a pessoa não use aquilo como risco para si. Consultas mais frequentes, principalmente no início do tratamento, alertar claramente os pacientes e os membros da família sobre essa questão da piora, o que é a piora, o que é a ideação suicida, o que é a tentativa. É preciso passar informação de qualidade. Então, isso faz toda a diferença, tá? Caso haja essa piora, chamar imediatamente os profissionais de psiquiatra, né, para poder ajudar nesse momento específico, tá? É muito comum psiquiatras prescreverem lítio, tá? Estatisticamente também o lítio tem um efeito interessante aí para diminuir essa impulsividade com relação ao comportamento suicida especificamente. Alguns passam Depaquene também, né? Para diminuir essa impulsividade e evitar, diminuir o número de mortes por suicídio. Então isso também pode ajudar. Algumas pessoas usam clozapina para reduzir o risco de suicídio nos pacientes com esquizofrenia. Também pode ser utilizado, tá? Então, outro tratamento que pode ser levado em consideração é a chamada eletroconvulsoterapia, que é aquela terapia através de eletricidade, os choques elétricos. Obviamente que isso é um tratamento hoje humanizado, bem diferente de antigamente, com todo um jeito humanizado de fazer, com menos riscos à saúde da pessoa e obviamente que só é usado em casos em que a medicação não teve um efeito a contento, né? Foi uma depressão refratária, por exemplo. Então, é um tratamento possivelmente utilizado e tem a possibilidade de ajudar principalmente quem tem depressão grave e depressão suicida, tá? Obviamente que o